comigo? Tema de hoje: não coloque Deus dentro de uma caixa. Acho que já deu para você entender o que eu quero dizer com isso. Muitas pessoas colocam Deus dentro de uma caixa de modo que possam moldar, controlar Deus, e aí invertem. Ao invés de serem a imagem e semelhança de Deus, criam para si um Deus à sua imagem e semelhança. Então, criamos muitas vezes um Deus limitando na nossa cabeça, né? O tamanho desse Deus, ou quem é esse Deus, ou o que ele faz, ou o que deixa de fazer. Meu querido, Deus é tão grande, nós cantamos tanto isso aqui hoje, né? Meu Deus é grande. Meu irmão, quando fala grande, é tão grande que é imensurável. Ou seja, ele não cabe na minha e na sua definição sobre Deus. Deus não pode ser definido. Porque a partir do momento que você definir a Deus, ele coube numa definição. Então já não é mais Deus, é um ídolo. Nosso Deus, ele só pode ser percebido quando o nosso coração percebe a Deus, porque ele é muito maior do que nós possamos compreendê-lo. Portanto, Deus não cabe em nenhuma religião. Vou repetir: Deus não cabe em nenhuma religião. Deus é maior do que o cristianismo. Deus é maior. Deus é maior do que a igreja. Deus é maior. Deus é maior do que o nosso conceito sobre Ele. Você fala: Deus para mim é imenso. Pois é, Ele é maior do que isso ainda. Esse é Deus. Portanto, reduzir Deus a um código de comportamento dentro de um sistema religioso é quase que criar um ídolo. Muitas vezes fazemos isso, e aqui nós estamos nesse tempo doutrinando a nossa igreja. E por doutrinar eu digo, criando a cultura dela, ou por que ela pensa de tal maneira, ou por que não pensamos desta outra maneira. Isso é aculturar, isso é doutrinar a igreja. E uma das coisas que nós queremos mostrar é que Deus não está preso às nossas regras, que Deus é maior do que a nossa própria comunidade. Deus é maior do que isso. Deus é maior do que o que a gente fala aqui sobre Ele. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Então, quando nós tentamos prender a Deus, ou prender as pessoas a Deus debaixo de regras, estamos reduzindo de fato quem é Deus. Quando nós tentamos prender Deus a uma instituição ou a um local de uma instituição, explico isso melhor. Quando você acha que aqui é a casa de Deus, você está reduzindo a Deus, porque Deus é maior do que esse lugar. Aqui não é a casa de Deus, a casa de Deus somos nós. Deus não habita aqui numa construção humana. Deus habita em pessoas. Deus coloca a sua vida dentro da nossa vida. Esse é o nosso Deus. Eu quero começar lendo com vocês o que um dos líderes da igreja, logo no princípio, querendo levar a igreja a se abrir. A igreja estava muito presa ainda ao judaísmo, e parecia que Deus era uma propriedade do judaísmo, e o cristianismo simplesmente uma seita dentro do judaísmo. Então os primeiros líderes começaram a olhar para o mundo, olhar para fora. Estevão, por exemplo, porque tinha cultura grega, ele queria levar o evangelho para outros lugares, e para isso ele precisava desprender o evangelho, a ideia do evangelho, daquele templo de Jerusalém, ou daquela centralidade, ou daquele controle central de Jerusalém, sobre Deus e sobre a revelação de Deus. Então Estevão vem e diz a seguinte frase, em Atos 7:48, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Quando ele diz isso, ele não está falando só da estrutura física do local. Ele está falando também da estrutura da instituição. Nenhuma coisa criada por ser humano pode limitar Deus. Por exemplo, seria um absurdo eu dizer para você de que se você não frequenta essa comunidade, que você não está na igreja. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É um absurdo eu dizer para você que de repente você quer sair dessa igreja, frequentar uma outra, de repente você saiu da igreja por um tempo, está ainda querendo se decidir para onde você vai, daqui, você saiu daqui, eu dizer assim para você, você está sem cobertura espiritual na sua vida. Isso é um absurdo.
Porque nenhum ser humano é cobertura espiritual sobre você, meu querido. Você é filho de Deus, está ligado a Ele diretamente. Quem é o teu pastor é Jesus. Tua cobertura espiritual, se é que você quer usar esse termo, é o próprio Jesus, porque Ele que é o cabeça da igreja, e a igreja é você. Então você saiba que Ele está protegendo você, estando aqui ou estando fora daqui. Ele está com você. O que a gente não pode fazer é limitar Deus dentro das regrinhas da igreja. Achar que uma pessoa que não cumpriu algumas regras da igreja ser excluída, como se ela estivesse sendo excluída do reino de Deus. Quer ver uma coisinha? Alguns de vocês são novos, talvez nunca passaram por isso na sua vida, mas alguns mais antigos devem saber muito bem do que eu estou falando. Algum de vocês já viram alguma reunião da igreja onde teve membro excluído da igreja? Você viu? Você já participou de alguma reunião assim? É ruim, não é? É ruim. Eu não sei de cor, confesso para vocês que eu não sei de cor a ordem dos 10 mandamentos, tá? Mas sabe aquele mandamento, não adulterarás? Eu acho que, não sei se ele é o 6º ou 7º mandamento, vou falar que é o 7º, eu acho que é, tá? Estou chutando aqui. Então eu me lembro que eu estava numa reunião da igreja, e aí o pastor chegou assim e falou: irmãos, a irmã, citou o nome, fulana de tal, está sendo excluída do nosso hall de membros por desobediência ao 7º mandamento. Aí todo mundo, aí, oh, meu Deus, e a irmã lá no culto. É interessante que uma mulher que foi pega em adultério foi trazida para Jesus, e queriam apedrejá-la, e Jesus protege a vida dela, perdoa aquela mulher e conserta a vida dela. Que diferença, né? Que diferença. Alguém aqui já foi excluído ou disciplinado na igreja? Alguém já? Pode levantar a mão, seus bode. Não era assim que falava? É? Você viu minha mão levantada? Pois é, eu já fui. eu já fui. E por uma coisa tão boba, que eu fui disciplinado na igreja. Eu era organista na igreja, e uma outra igreja me convidou para eu tocar lá naquela igreja. Não era dia da minha escala, eu fui lá, toquei. Quando voltei no outro domingo, reunião da diretoria. Me chamaram na reunião da diretoria, uma carta de 3 meses de banco, que eu não podia tocar na igreja, que eu fui disciplinado, porque eu fui tocar em outra igreja. Inclusive da mesma denominação. Eu não sabia que eles tinham briga entre eles, eu não sabia. Agora, quer ver o pecado maior que eu acho nisso tudo? O menino aqui tinha 11 anos de idade. Com 11 anos, como é que você disciplina uma criança de 11 anos de idade, assim, dessa maneira, não é? Então, há algumas regrinhas de igreja, que parece que assim, começam a colocar Deus em uma caixa. Deus só opera na igreja se for assim, Deus só pode falar através de você quando você vai pregar na igreja, se você tiver de paletó e gravata, por exemplo. Tem umas que pensam dessa maneira. Tem igreja que não deixa a mulher subir no púlpito, tem igreja que você, se você está de boné, por exemplo, não pode, não é? Tem um monte de regras que colocam como se Deus fosse limitado por essas coisas. Aconteceu um negócio comigo que eu preciso contar para vocês. Alguns de vocês já conhecem essa história, mas eu quero contar para os outros agora aqui. Mas aconteceu um negócio comigo, alguns anos atrás. Eu fui convidado para pregar num determinado lugar, gente, longe, viu? 1h40 mais ou menos, é a distância da minha casa até onde eu fui pregar. Quando eu voltei à noite, assim que eu entrei em casa, meu filho mais velho me viu e falou: pai, você está acabado. O acabado não era pela viagem de 1h40, o acabado foi do culto, gente. Desculpa eu usar essa expressão, mas o culto cansativo, eu ia falar chato, o culto cansativo, gente. E um canta, e outro canta, e outro canta, e outro canta. Mas deixa eu te contar como é que começou a história comigo. Começou que eu cheguei mais cedo, claro, cheguei mais cedo para o local. Eu fui convidado a uma reunião de mocidade. Era um encontro das mocidades daquela região e tudo mais. Eu fui tranquilo, porque o irmão que me convidou me conhece, sabe como é que eu prego aqui, por exemplo. Lá vou eu, desse jeito, pregar lá. Meu notebook é maletinho, tal, chego no local. E aí
eu vejo os líderes ali da igreja, né? Conversando. Sabe quando você percebe que estão falando de você? Bem assim, sabe? Até que um tirou coragem, chegou assim para mim e falou: irmão, falei, pois não, a sua gravata está aí na sua maleta? Falou, meu irmão, eu assim, não estou acostumado a usar gravata, então eu não trouxe. Então nós vamos providenciar uma para o irmão subir no altar. Tá bom. Me deram uma gravata. Só de lembrar, irmãos, assim, fedida. Sabe aquele cheiro de baba, aquele cheiro de... Deve ser o cheiro da espuma de microfone desses caras que ficam na Antônia Gula, sabe? Vem cá, freguesa, vem cá, tal. Deve ser esse cheiro. Meu Deus. Botei aquele negócio. Sabe quando você vai cumprimentar os irmãos e fala, irmão, não sou eu, tá? Sabe essa sensação? E imagina ainda, porque pior ainda, a minha gola que não tinha essa dobra. Era só a primeira dobra aqui. Você imagina tentar fixar uma gravata aqui. Era a mesma coisa que você estar de camiseta e gravata. Gente, estava feio. Mas eu botei lá, aquela gravatona, aquele nozão, aquele cheiro, né? Tá bom, foi começar o culto, vamos lá para o altar. Fui para o altar. Queriam me dar um paletó, que era maior do que eu. Vocês sabem quando o defunto é maior? Né? Mas aí eu tinha uma jaqueta, tal, peguei a jaqueta, vesti, fiz de conta que era paletó. Aí sentei, todos os pastores tinham que sentar no púlpito, né? Sim, tal. Sentei lá no fundo, tal. E aí o pastor presidente é o seguinte, quando tem aquele monte de cadeira na frente, a do meio, a única que tem braço é do pastor presidente, é o cara que manda. Fica de olho nele. O pastor presidente chegou assim, conversou com o outro, procurou. Fez bem um sinal para ele. Ele era brutão, né? Vem cá. Fui, claro, o cara mandou. Sentar à direita ou à esquerda do pastor presidente é lugar de honra. E tinha um irmãozinho sentado aqui do lado do pastor. Ele chegou assim e falou, vai para outra cadeira lá, deixa essa cadeira livre aqui. Foi. Chegou para mim e falou, senta aqui. Falei, claro, estou indo. Sentei. Aí, o irmãozinho ali, eu não sei, foi chato, porque a maneira do pastor tratar, eu acho que humilhou o cara, e o cara descontou em mim. Sabe quando o cara olha assim para você, meu? Você comenta os outros, passa, irmão, para ali. Tá bom. Aí, começa o culto. E canta. Gente, não estou brincando. Se eu não me engano, foi umas 2h10 só de música. Não é música assim, que a gente viu aqui, uma atrás da outra, tal. É um canta, dá testemunho, e um canta, que os anjos sobem, os anjos descem, o fogo cai, apaga o fogo, volta o fogo, e vem aquela coisa toda. Você sabe como é que é? E canta, e aquela mistureba toda de assunto, e cantando. Aí, e eu não conhecia os cânticos, eu estava lá na frente, eu estava ficando feio, porque parece que eu era assim, incrédulo, né? Que eu não conhecia as letras, não tinha as letras para eu ler. Cantaram um hino. Olha que cantaram um hino. A gente já foi organizar igreja com essa melodia. Fui cantar, a letra era diferente, mas o irmão aqui do lado tinha um hinário. Que coisa legal. O irmão está lá cantando, eu grudei no irmão aqui para cantar, o cara fez isso aqui, ó. Aí você vai acompanhar a letra daquele jeito, assim, né? A pessoa está assim, né? Do céu. Você fala só o final da frase e tal. Eu vou te descrever melhor ainda exatamente o que eu passei naquele dia. Posso? Dá uma olhadinha nesse vídeo comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Dá uma olhadinha. Eu já disse, isso aqui é igual desenho para mim, sabe? Eu assisto 10 vezes o mesmo e dou risada do mesmo jeito. É ótimo. Mas vamos lá, estudando agora as Escrituras, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Note uma coisa que Jesus estava querendo ensinar aqui. Antes de nós entendermos o que Jesus ensinou, vamos entender a figura de linguagem que ele ensinou, jugo. Quando você precisava arar um campo, se usava uma junta de bois. 2 bois, juntos ali um do outro, puxando o arado. Para não ocorrer de um boi para um canto, outro para o outro, se desviar, normalmente se pegava um boi mais velho, já acostumado a fazer aquele trabalho, e um boi novo, junto com o mais velho, e colocava sobre os dois aquilo que nós chamamos de jugo. O que é o jugo? Uma madeira que você prende aqui no pescoço do boi, prende no pescoço do outro boi aqui, de modo que os dois possam ir na mesma caminhada, no mesmo sentido, da mesma maneira. Então, era assim que era, para isso que era colocado o jugo. Ora, a expressão tomar o jugo significa anda comigo, aprende comigo, vai na minha passada, vai nos meus passos. É isso que Jesus está querendo dizer. Agora, cada mestre tinha o seu próprio jugo. Cada um dos rabinos tinha o seu jugo, a maneira na qual eles interpretavam a lei. Jesus, então, quando ele está falando isso, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, Jesus está falando exatamente para as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas de tantas regrinhas de igreja, que ao invés de te levar para perto de Deus, está te levando para longe de Deus. No caso, ele era do judaísmo, eu estou aplicando aqui para a igreja. Porque às vezes esse monte de regrinha não está levando a gente para perto de Deus, está levando para longe de Deus. Uma coisa é eu ensinar para você generosidade, o que vai tratar no teu coração e vai te ensinar a você parar de ser egoísta e não gastar o seu dinheiro só com você e ser uma pessoa mais generosa. Outra coisa é eu ficar aqui manipulando o texto das Escrituras Sagradas para arrancar dinheiro de você o tempo todo, e aí tem uma hora que você não aguenta. Fala, Nésio, eu sou sincero, eu amo a Deus, mas é dízimo, é oferta alçada, é não sei o que lá, é o dízimo de missões, aí tem que ajudar não sei quem, aí tem que ajudar lá o outro irmão, aí tem inventado um negócio agora chamado primícia, que você pega o dinheiro e põe direto no bolso do apóstolo. Gente, é umas invenções, que haja finança para aguentar um negócio desse. A gente fala, não aguento mais ouvir de dinheiro no meio da igreja, é verdade. Outras coisas, outros jugos que existem, muitas vezes no meio da igreja, são regrinhas e mais regrinhas, que vão tomando o tempo da pessoa, ao ponto de que a pessoa não tem tempo nem para viver, porque é igreja de segunda a domingo, o tempo todo, vem para a igreja aqui, reunião não sei o que lá, entrar não sei o que lá, e tem que fazer tal coisa, e outra coisa, aí a pessoa não tem tempo para a família, estoura a família dela por falta de tempo, não, mas eu estava na casa do Senhor, eu estava na igreja. Não, meu querido, você estava seguindo o jugo de alguém e estava pesado para você. Você precisa dedicar tempo à tua família, você precisa de tempo para colocar em prática esses ensinamentos que você aprende no meio da igreja. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a religião começa a pesar. Ela que deveria ser leve, religião significa religar com Deus, que deveria te levar para perto de Deus, pode acabar te afastando. Às vezes são regrinhas, não pode isso, não pode aquilo outro, meu Deus do céu, mó frio, a mulher não pode usar uma calça comprida, não é? Não sei o que lá, outro fala, não pode, não pode raspar a perna, meu Deus do céu, entende? O marido chega ali de noite, encosta na mulher e fala, opa, né? Está estranho isso aqui, né? Ou aquela coisa, também tem peso sobre o homem também, que o homem pode usar qualquer roupa, onde já se viu usar uma roupa dessa, tem que usar terno. Aliás, tem um camarada que eu soube, que ele dormia de terno. Por quê? Porque se Deus fosse falar com ele, aleluia, ele estava preparado para receber a mensagem do Senhor. Você imagina, você é mulher do cara, você acorda mesmo de noite, olha assim do lado, teu marido está de terno com a mão assim, você fala, meu Deus, morreu, não é? Coisa estranha. A religião pesa de vez em quando. Jesus está falando, está sobrecarregado? Anda comigo é leve. Jesus está dizendo, minha mochila não pesa, anda comigo, quero te mostrar. Jesus está falando, eu quero te mostrar uma maneira de você andar comigo, sem ficar preso a regrinhas, mas andando perto do Pai. A gente põe tanta regrinha, regras de jejum, você vê que tem regras de jejum?
Não, você tem que jejuar de tal maneira, tem que ser de tal hora, não pode tal coisa, não pode tal coisa, não pode tal coisa, tem que ser depois de tantos dias. Meu Deus do céu! Até regra para orar. Quando você for orar, você orou? Orei. Foi de joelho? Não, então não serviu. Que isso? É muita regra. Agora é interessante que muitas vezes essas pessoas colocam tanta regra, nem eles seguem. Eu já vi gente que falava que era proibido, pregava na igreja que é proibido crente assistir televisão, e o indivíduo tinha televisão na casa dele, mas onde? Dentro do armário. Chegasse os irmãos da igreja, fechava lá a porta do armário, está tudo bonito, não tem televisão, né? Que eles falavam, né? Vai chegando na casa dos crentes, já vê aquele chifre do diabo, assim, né? Que era a antena da TV. Então, Jesus fala assim, em Mateus 23, de 1 a 4, Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam e façam tudo o que eles dizem, ou seja, quando eles estão ensinando a lei, mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticam o que pregam, atam fardos, jugo pesado, e os colocam sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Jesus então passa a corrigir esses ensinamentos, uma atualização do jugo, das regras, da conduta. É isso que ele faz nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Por isso que ele diz: ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus não está dizendo, vocês leram o que está escrito, eu estou falando outra coisa. Não, ele não está corrigindo a lei de Moisés. Ele está corrigindo a interpretação que as pessoas têm dado à lei. E aí, baseado nesse ensino de Jesus, é que o Estevão, um dos líderes da igreja, vem e quer corrigir uma norma de conduta. Ou seja, o povo estava muito preso à administração de Jerusalém. Jerusalém era mais ou menos assim, é a sede para o judaísmo. E nada acontece longe de lá. Tudo que acontece tinha que ser em torno do templo. Vem então o Estevão e fala: não coloque Deus dentro de uma caixa. É isso que ele quis dizer. Vocês estão limitando a Deus. Deus não está preso a uma religião. Deus não é propriedade nem do cristianismo. Tutu Desmond, arcebispo anglicano da África do Sul, disse, no tema de um livro dele, título de livro, Deus não é cristão. Às vezes a gente limita a ação de Deus dentro da nossa compreensão religiosa. E ficou claro para Estevão que ele vinha dizendo que eles achavam que Deus estava preso a uma estrutura religiosa. E Estevão está dizendo, não, Deus está livre para qualquer pessoa no mundo inteiro que o invoque. Porque para o judeu era o seguinte: quer falar com Deus? Tem um local, lá no templo. Aliás, tem um dia, é no sábado. E uma forma de culto, na base do sacrifício. E tem uma cidade, que é Jerusalém. Todo este culto estava contaminado com gente tirando proveito. Por exemplo, eles tinham o sistema deles de sacrifício. Deus está muito bravo com você porque você pecou. Então, você tem que oferecer um sacrifício para Deus do tamanho do teu pecado. E você vai sair lá da tua terra e vai vir aqui para Jerusalém, e aqui você oferece sacrifício. Foi um pecadinho, uma pombinha. Foi um pecadão, um boi. Agora imagina um indivíduo saindo lá da terra dele, carregando um boi, indo para Jerusalém, todo mundo vendo, falando, ixi, esse daí, hein? Ixi, né? Pecou que é um negócio. Pois é, a religião quis facilitar isso. Criaram então o seguinte, você não precisa trazer de lá. Aí tem um monte de boi aqui. Aqui do lado tem boi ungido. Tem aqui. Então você vem, compra o boi já aqui, já sacrifica aqui mesmo. Opa, facilitou. Aí o indivíduo chega, vai comprar o boi. Teu dinheiro não serve. Porque teu dinheiro é contaminado. Você tem que passar lá no cambista, trocar esse dinheiro pelo dinheiro do templo, e aí a taxa estava lá em cima, custava tudo muito mais caro, para então com o dinheiro do templo você comprar o boi e oferecer sacrifício. Foi por isso que Jesus virou a mesa lá dos cambistas, dizendo, vocês fizeram isso daqui covil de ladrão. Jesus chamou a religião da sua época, a liderança religiosa da sua época de ladrões. Foi isso que Jesus chamou.
Hoje em dia não tem isso, né, gente? Eu sei, você sabe que hoje em dia não tem essas coisas, né? Foi lá naquele tempo, né, que se fazia essas negociações de dinheiro, né? Tá lá naquele tempo isso. Aí vem Estevão e ensina algo mais forte ainda. Estevão vem e quase que choca a religião deles, dizendo o seguinte, 7,48 de Atos, diz: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Porque o que eles alegavam? Deus mora aqui, nesse templo, em Jerusalém. E o Estevão fala: que isso? Um Deus que cabe dentro de uma casa? Deus não habita em casa feita por mão de gente. Não é ali que Deus está. Pronto, ele deixa claro que o templo não era a casa de Deus, e que Deus não dependia e nem estava mais preso por aquela religião. Toda religião normalmente trabalha da seguinte forma: as religiões usam o medo para manipular as pessoas. O medo está em que um grande ser, um Deus, né, uma força muito grande, está irado com você, e você tem que aplacar a ira desse Deus para que ele não lhe faça mal algum. Como é que você aplaca a ira desse Deus? Oferecendo para eles sacrifícios. Então esses sacrifícios, seja qual for, são uma moeda de troca para você conseguir algum benefício da parte de Deus. É aquela ideia de sacrifícios, obrigações e bênçãos, né? Então você faz sacrifícios para Deus, se obriga a cumprir promessa para Deus, então você vai ser abençoado. Onde é que está isso na Bíblia? Jesus não ensinou isso. E Estevão vem falando: gente, esquece isso, não é isso que Deus quer de nós. Sabe por quê? Porque, meu querido, Deus não é comprado. Não dá para você subornar Deus para fazer um milagre. Está entre nós, não é isso que de vez em quando você faz? Quando você pega e você ora e você percebe que a coisa não está andando, aí você fala: então eu vou jejuar. Significa que é uma oração plus, é isso? Ou seja, você está fazendo algo maior. Não, mais do que isso, vou dar o dízimo. Mais do que isso, olha, eu vou, não vou faltar em nenhum culto mais. Pronto. Deus é comprado. É como se Deus estivesse bravo com você, estivesse fazendo coisa dele. Tá bom, vai, tá bom. Como se Deus fosse sendo comprado aos poucos com as nossas ações. Meu irmão, abra teus olhos, nosso Deus não é subornado. Você não consegue comprar Deus. Deus faz as coisas não porque Ele foi comprado para fazer aquilo. Deus faz porque Ele é bom. É por isso que Ele faz as coisas. Nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. Mas deixa eu te mostrar mais um detalhezinho. Então as pessoas criam esses manuais de sacrifícios. Para você adquirir algo de Deus, você tem que fazer algumas coisas. Se não tiver sacrifício, Deus não vai atender a sua oração. Então a pessoa fala: não, mas minha ação é muito importante, eu preciso, olha, minha empresa está caindo, eu não posso que ela caia no mercado, então eu vou orar, já sei, eu vou orar lá em Israel. De onde você tirou isso, de que Deus ouve mais você lá em Israel, do que ouve você no meio da Amazônia ou aqui em Carapicuíba? Quem te disse isso? Da onde você tirou isso? A propósito, deixa eu aproveitar o momento e alertar a igreja de um frenesi que está na igreja evangélica brasileira em torno da nação de Israel. Aliás, é a evangélica brasileira que está com esse frenesi todo. É uma babação em torno de Israel. Ô pastor, olha que você está falando da nação santa. Que nação santa, meu querido? Que nação nesse mundo é santa? Que política nesse mundo é pura? Me fala. Nação de Israel é tão pecadora quanto é o Brasil e quanto é a Argentina também. Só para você ter uma ideia. Igual a Argentina, pronto. O brasileiro entende isso, né? É da mesma cor, azul. Né? Aquela é a nação de Deus. Quem te disse? Vai ler a Bíblia, meu querido. A nação de Deus é a igreja.
Está escrito nas Escrituras Sagradas, Pedro apóstolo disse para a igreja: vocês são a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O povo de Deus é a igreja. Deus habita no meio da igreja, e a igreja está onde? Em todas as nações do mundo. Deus pode ser buscado em todos os lugares do mundo. Deus pode ser buscado em toda pessoa que abre o coração para Ele. Essa é a igreja, esse é o povo de Deus, são essas pessoas que Deus ouve. Aí as pessoas ficam prendendo Deus a um lugar. Acha que Deus vai ouvir mais a sua oração se a oração for escrita num papelzinho e colocada lá num buraquinho no Muro das Lamentações. Muro das Lamentações, diz eles, que é um que restou do templo de Salomão. E Deus tinha dito que estaria com os ouvidos atentos à oração que se fizesse naquele lugar. Portanto, as pessoas vão lá e colocam um papelzinho com suas orações no Muro das Lamentações. Meu querido, vai estudar história. O templo de Salomão não existe mais. Salomão construiu um templo lá para Deus. Acontece que o povo foi rebelde e Deus mesmo disse que destruiria tudo aquilo. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio e destruiu tudo. Pôs tudo abaixo, não existe mais nada daquilo. Anos depois, debaixo do Império Persa, Ciro, rei da Pérsia, financia uma reconstrução do templo. E aí nós temos o segundo templo, templo de Ciro, que foi edificado através de Zorobabel e de Esdras. Aí nós temos o segundo templo, só que esse templo também veio abaixo. Aí quem constrói o terceiro templo é Herodes. Herodes, aquele maluco que mandou matar as crianças, que você já estudou em tudo quanto é historinha de Natal. Aquele Herodes. Esse Herodes maluco foi que construiu um grande templo, bonito, tudo mais, que é o templo da época de Jesus. E que Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra, que vai cair tudo. E de anos 70, General Tito, lá de Roma, invadiu e destruiu tudo. Então a muralha que tem lá é resto do terceiro templo. Xiii. Você gastou dinheiro pra caramba, só para ir lá num templo que achou que era de Salomão, gastou esse dinheiro todo, e era fake news, aquele lá não é o de Salomão. Aí você vem descobrir que o templo de Salomão está aqui em São Paulo. Gastou tanto dinheiro para ir lá, aqui também gasta, tá? Se você for, você vai ver, também gasta aqui, tá? Não é de graça não, né? Então, e aí, essa frenesi toda faz com que a gente tome algumas posturas que não faz parte da igreja. Anésio, por que na Carisma não tem uma bandeira de Israel ali atrás? Por que não tem uma bandeira de Israel? Eu posso pôr aqui da Bolívia, da Argentina? O que eu posso pôr aqui? Por que tem que ser daquela nação? Não, mas porque no centro daquela bandeira tem a estrela de Davi. Onde é que você viu que aquela estrela é de Davi? Me mostra uma prova arqueológica que Davi usava aquela estrela. Aquilo é um símbolo pagão, que vem da cabala, e que está no meio daquela bandeira. Aquilo não é coisa santa não, meu irmão. Aquilo não é coisa santa não. Ah, pastor, mas por que a gente não usa então uma bandeira de Israel ali? Eu prefiro a bandeira do Corinthians ali, eu prefiro. Que mostra sofrimento, mostra tanta coisa, né, gente? Oh, meu Deus. Na verdade, para a gente orar, para ver se melhora aquele time, né? Mas vamos lá. Mas, tá entre nós, você sabe quando seu time está ruim, né? Não é verdade? Você está assim com a camisa do Corinthians andando, passa um cara com a camisa da Portuguesa e fala, teu time está ruim, hein? Aí você fala, meu Deus do céu. Aí você sabe. Mas voltando. Por que esse frenesi? Por que usar hoje kippá? Usar o talit, aquele manto de oração? Para que deixar a barbona crescer, para dizer que é profeta? Gente, isso chama-se rejudaização da igreja. Falta ler de novo a carta de Paulo, apóstolo, aos Gálatas, onde ele vem tirando todo esse peso, dizendo, gente, vocês não precisam nada disso. Você pode servir a Deus do jeito da sua cultura. É isso. Você pode cantar para Deus os ritmos da sua cultura.
Eu passei vergonha lá na Finlândia. Eu estava na Finlândia, fui entrevistado numa rádio lá da Finlândia, e o irmão lá perguntou para mim, numa rádio cristã, o irmão perguntou para mim, puxa, Brasil e tal, e falando, né, samba, bolsa nova, né, aquela coisa toda. Então vocês cantam esses ritmos na igreja? Eu disse, não. Não, mas por que vocês cantam lá? Nós cantamos enlatados americanos, é isso que a gente canta. Porque nós, brasileiros, comemos tudo que é enlatado de lá, é isso que a gente faz. Então, mas Deus nos permite a gente cantar para Deus nos nossos ritmos, na nossa maneira. Deus aceita que eu me vista para Ele com as roupas que nós usamos aqui no nosso dia a dia. Você pode servir a Deus da sua maneira, do seu jeito. Por quê? Porque você é livre, meu irmão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Deus não está interessado em paramentos, em roupas. Você não precisa se vestir de uma maneira especial. Sabe assim, roupa de ver Deus. Não tem isso, meu irmão. Entendeu? Não tem isso. Então, Deus, e aqui que eu quero chegar, nas letras dos cânticos que cantamos hoje. Hoje se falou muito sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus significa de que Deus nos ama de tal maneira que Ele nos aceita do jeito que nós somos. A graça de Deus significa de que Deus me ama e Deus te ama, e não há nada que eu possa fazer para que Ele me ame mais, porque Ele já me ama no máximo. Não há nada que você faça que venha fazer Deus te amar menos. Quero repetir para você, meu irmão, guarda isso. Deus te aceita como você é. Não há nada que você possa fazer para que Ele te ame mais. Também não há nada que você possa fazer que faça Deus te amar menos. Deus ama você do jeito que você é. Por quê? Porque depende do amor dEle, não depende de você comprá-lo. O que eu quero te dizer é o seguinte: Deus vai ouvir as suas orações, Deus vai ouvir o que você pede para Ele, não porque você tem cargo no meio da igreja, não porque você é todo bonito na sua maneira de se vestir, não porque você deu dízimo alto e oferta alta. Deus não se compra, meu querido. Deus vai ouvir a sua oração. Por quê? Porque Ele é bom, e Ele é bom para todos, inclusive para mim e para você. É isso. Deus é assim, essa é a graça de Deus, esse é o Evangelho. O Evangelho é isso. Mas não quer dizer que eu posso viver de qualquer jeito que Deus vai me amar? Pode, é verdade. Então eu vou viver de qualquer jeito. Isso estraga a tua vida. Besta. É verdade. Você acha que pecado faz mal para Deus? Deus não vai mudar nada, meu querido. Se você peca ou você não peca. Para Deus não muda nada. Muda para você. Quando Deus te orienta, não faça isso ou não faça aquilo outro, ou quando Deus até te orienta, como Jesus está ensinando, cara, não vai pela essa porta larga, está todo mundo indo, vai pela estreita, aqui que você tem vida, a vida é melhor desse jeito, é para o teu bem, meu querido. Então para de mentir, para de ser arrogante, para de ser chato, para de ser pessoa falsa, seja verdadeiro, seja amoroso, seja carinhoso com as pessoas, seja elegante. Por quê? Para que a tua vida seja melhor aqui na terra. É isso. Isso não vai ofender Deus, mas Deus está aberto para você, mesmo que você não preste. Essa que é a verdade. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu pequei muito, Deus não vai me ouvir. Claro que Ele ouve. Eu tenho certeza que Deus te ouve. Tenho certeza. A Bíblia mostra que Deus ouve a todos. Deus ouviu até gente que nem era da religião cristã. Cornélio, Atos capítulo 10, vai lá ver. Deus ouviu a oração daquele cara. Então Deus ouve a minha. Deus ouve a sua também. Então, vai servir a Deus, meu irmão. Vai servir a Deus. O que Jesus quer nos ensinar, e Estevão também quis ensinar para a gente, é isso aqui, ó. Viva uma vida livre. Vai viver uma vida livre, meu irmão. Sem a religião não é para pesar você, ela é para te levar para mais perto de Deus. Quando o peso é muito grande, abandona esse peso, vai para Jesus. Com Jesus você vai ver isso diferente. Isso não significa que eu vou me afastar de Deus, não, ao contrário, é agora que eu vou servi-lo mais ainda. Por quê? Porque eu vou deixar de servir a Deus somente nos domingos. Tem muito crente domingueiro. O cara só é santo no domingo, né? Só canta para Deus no domingo. Só lê a Bíblia no domingo, ainda no telão. É ali. Alguns estão assim, porque sabe que é com você que está falando, né?
Fala, Deus, aleluia, né? É isso. Então, meu irmão querido, vai ter vida com Deus diariamente. Vai abrir o teu coração para Deus todos os dias. Vai aprender a cultuar a Deus no dia a dia. Não só de modo religioso, preso a um dia, um horário, uma data e um local. Vai servir a Deus todos os dias. Eu tenho 3 textos ainda para ler com vocês, mas nós vamos ler um em seguida do outro. Fique em pé comigo e vamos terminar. Vem comigo. Gálatas 5, versículo 1. E a primeira frase do texto, eu queria que todos nós disséssemos juntos. Vamos lá? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos falar juntos? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos falar com convicção mais uma vez? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então vamos agradecer a Deus por essa liberdade. Obrigado, Deus, por ter libertado a minha vida e a minha mente dessas amarras. Obrigado. Olha o que Deus continua falando com a gente, aqui através do apóstolo Paulo. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Para de ficar preso, meu irmão, e não volte a ficar preso a coisas que você já foi livre. Aliás, aqui no texto de Gálatas, Paulo está falando exatamente da judaização do evangelho. Ele está falando, você não precisa voltar nas práticas do judaísmo, não. Você não precisa disso. Segundo texto, segundo aos Coríntios 3, versículo 17. Onde está o Espírito do Senhor? Ali há o quê? Liberdade. E eu te pergunto, onde é que está o Espírito do Senhor? Na tua vida, meu irmão. É na tua vida que Ele está. Quando você se abre para Deus, se abre para o Espírito de Deus, ali você vai ver liberdade de servir a Deus de uma maneira muito gostosa. Terceiro texto, 1 Pedro 2, versículo 16. Vivam como pessoas livres. Vamos falar juntos? Vivam como pessoas livres. O que Deus está nos ensinando é oferecer para Ele o culto da vida. Quando você pega, por exemplo, o texto de Romanos 12, onde fala, apresente para Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Deus está ensinando? Ensinando para a gente apresentar para Deus o culto da nossa vida. Portanto, meu irmão, você não cultua só a Deus quando você vem nessa reunião aqui, não, que é uma forma de culto. Essa forma ela é única para você na semana, talvez, que seria o culto congregacional, onde a gente se reúne com os nossos irmãos, vê gente que a gente gosta, vê gente querida, a gente abraça as pessoas, canta junto, não é? Tem um momento aqui de culto coletivo, é uma maravilha, mas isso são o quê? Bons costumes. Esses bons costumes a gente não pode perder. Mas culto tem que ser todos os dias. Portanto, eu vou te desafiar aqui hoje a fazer um culto para Deus nessa semana. Você vai fazer um culto para Deus de alguma coisa que talvez você nunca pensou em fazer um culto para Deus. Sabe como? Você vai cultuar a Deus com o seu trabalho. Hoje à noite, ao ouvir a musiquinha do Fantástico, você não vai entrar em depressão. Porque você vai falar, eu vou cultuar a Deus amanhã. O que eu estou te ensinando? Eu vou trabalhar para a glória de Deus. Porque eu quero toda a minha vida para Deus. Hoje à noite, hora que você for descansar, descanse para a glória de Deus. A hora que você for comer aquela comida gostosa, aquele hamburgão gostoso da nossa hamburgueria, aquela primeira mordida, né? Cara, que até baba, assim, ó. Você vai falar, por glória de Deus, né? De boca cheia. Cultua Deus com a vida. Quantos de vocês têm filhos? Abraça, beija. É criança, rola no chão. Né? É adulto, derruba no chão para rolar em cima. Né? Filhos, quando ficam grandes, ficam metidos, né? Não é verdade? Meus filhos agora gostam de olhar para mim assim, ó. O que você está falando, rapaz? Ô, meu tamanho. Falei, nunca leu Davi e Golias, não? Os baixinhos sempre ganham. Beije seus filhos.
Agradeça pelo que Deus te deu e fala, é para a glória de Deus. Quantos de vocês aqui são apaixonados por alguém? Agora estou me referindo ao amor romântico. Uma pessoa a quem você ama. Quem de vocês aqui ama alguém? Meu irmão, beija para a glória de Deus. Abraça para a glória de Deus. É isso. Casais, se apaixonem, se relacionem para a glória de Deus. Ai, pastor, como é que eu vou fazer isso com a minha mulher para a glória de Deus? Tem que botar um hino de fundo, meu irmão, não rola. Não é isso não, meu irmão. Aquele momento íntimo lá, você, aleluia, não dá, não rola, não rola. Imagina cantar Castelo Forte, com fúria pertinaz, persegue Satanás. Não rola, não rola. Então, o livro de Cantares, é um livro na Bíblia Sagrada, o Cântico dos Cânticos, em que ele trata do romance entre um homem e uma mulher. Naquele texto, não aparece o vocábulo Deus, sabia disso? Um texto da Bíblia Sagrada, um livro inteiro, não aparece o nome de Deus ali no texto. Como assim? Por quê? Porque para mostrar a privacidade do casal, até Deus sai de cena. Para ninguém ficar olhando, entendeu? Deus sai de cena. Na verdade, Deus está mostrando essa santidade que existe na vida, nas coisas que nós fazemos, para a glória de Deus. Meu irmão, vai viver para a glória de Deus, vai respirar para a glória de Deus, vai fazer para Deus o culto da vida, vai comer para a glória de Deus, vai dormir para a glória de Deus, vai trabalhar para a glória de Deus. Para de cultuar a Deus só no domingo, apresente para Deus o culto da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vem comigo, levante suas mãos para Deus agora aqui, levanta para Ele, repete essa oração comigo, fala, Senhor, eu te entrego a minha vida, eu vou viver para a tua glória, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor, celebra o Senhor, canta para Deus, viva para a glória de Deus.